pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Prosa e Palavra, um canal de bênção para a sua vida. Você que está chegando aí conosco, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. Na nossa série que estamos tratando, Heróis da Fé, vem conosco nessa caminhada onde a gente está aprendendo sobre a vida desses homens e mulheres de Deus que nos dão o exemplo de vida e devoção de fé ao nosso Deus. Vem conosco nessa caminhada. Você que está chegando conosco aí, peço a sua ajuda, o seu like, que você venha deixar o seu joinha aí no vídeo, você venha se inscrever no nosso canal e ser meu irmão, minha irmã, um multiplicador desse canal, compartilhando esse vídeo, compartilhando aquilo que foi bênção para a sua vida com outras pessoas no WhatsApp, no Instagram, enfim, para que a mensagem da palavra de Deus venha alcançar outras pessoas. O nosso texto bíblico que estamos tratando dos heróis, a galeria dos heróis da fé, que está em Hebreus, no capítulo 11. E hoje, nada mais, nada menos, vamos falar da vida de Abraão. Abraão, ele é considerado o pai da fé, né? O pai da nação judaica, o patriarca aí dessa nação judaica. E a gente vai ler o texto de Hebreus, que está no capítulo 11, versículo 8 e 9 e 17 e 18, que trata da vida de Abraão. Vamos fazer a leitura desse texto nesse momento. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora a gente vai para o versículo 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Versículo 18. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então a gente vai vendo que a vida de Abraão é uma vida de obediência ao chamado, que começa com a chamada dele ali em Gênesis capítulo 12, quando Deus o chama para essa nova vida, essa nova caminhada e de fé. E ele saiu sem saber para onde ia, mas ele obedeceu. E nessa obediência, nessa constante obediência, a gente vê que a vida de Abraão é um exemplo de desenvolvimento também dessa fé que a gente está tratando. A fé ela vai amadurecendo com o tempo. E a gente vê um Abraão diferente lá na frente, um Abraão maduro já com Isaque. A gente vê um outro Abraão também já no final da sua velhice. Enfim, nós temos etapas da vida de Abraão, mas a gente vê também uma etapa do desenvolvimento da fé de Abraão na sua vida, na sua caminhada. E lemos aí esse texto de Hebreus 11, 8, Hebreus capítulo 11, versículo 8 e 9, versículo 17 e 18, que fala das promessas de Deus, que fala da obediência dele também e da posteridade dele. As características que a gente pode traçar da vida de Abraão: ele é fundador da nação judaica, praticamente, né, um patriarca. A caminhada dele começa ali, a chamada dele começa em Gênesis capítulo 11, mas a história, né, começa em Gênesis capítulo 11 e se estende até o capítulo 25. Então vai de Gênesis capítulo 11 até Gênesis 25. Ele viveu 175 anos, como vem dizendo ali em Gênesis 25, versículo 7 e 8. Vem dizendo assim: este, pois, são os dias dos anos de vida de Abraão,
que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho, farto de dias, e foi congregado a seu povo. Abraão teve a mudança de nome ali em Gênesis 17, no versículo Gênesis 17, versículo 5. O nome dele era Abrão. Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão, que significa pai de muitos, pai de muitas nações. E dentre as promessas, aquelas promessas que Deus faz, ele fala que na descendência de Abraão, através de Abraão, a descendência dele seria para abençoar todas as famílias da terra. Por quê? Porque de Abraão viria o Messias, viria Jesus. Da descendência de Abraão, da descendência da nação judaica, nasceria Jesus, que seria uma bênção. Jesus é uma bênção para todas as nações. E Deus ele faz promessa para Abraão de um filho. A gente vê que Isaac é o filho da promessa. Isaac significa alegria, significa riso. E Deus trouxe essa alegria, mas Deus faz essa promessa para Abraão, ele tinha 75 anos. E essa promessa se cumpre quando Abraão tem 100 anos de idade, ou seja, 25 anos ali, Abraão ficou crendo nessa promessa de Deus. E em determinado momento da sua caminhada, Deus pede a Abraão que ele ofereça o filho dele como sacrifício. Ali, nesse momento, Deus está provando a fé de Abraão. Deus ele não queria Isaac, Deus não queria matar Isaac, Deus não queria destruir aquilo que ele prometeu, até porque não tem nenhum tipo de cabimento Deus pedir aquilo que ele mesmo prometeu, certo? Então a gente vai vendo que diante de todo esse conflito, Abraão ele obedece, mesmo conflitado diante desse conflito, Abraão ele obedece a Deus. A gente vai ver também aqui no texto de Romanos, capítulo 4, versículo 17, do 17 ao 21, mostra também aqui uma ideia bem clara dessa fé de Abraão, dessa perspectiva de fé que a gente está vendo. Como está escrito, por paz de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será sua descendência, e não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era de quase da idade de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do corpo do ventre de Sara, e não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então Abraão crê na promessa de Deus, mesmo seu corpo amortecido, mesmo olhando para o corpo da esposa dele, que também estava amortecido, já estava já com a faixa de 90 anos, e aquela mulher, meu irmão, engravidou. É algo sobrenatural, é algo, um milagre. A gente tem ali em Gênesis capítulo 21, versículo 5, o nascimento de Isaac. Em Gênesis capítulo 22, do 15 ao 18, nós temos a prova de fé em que Deus ele pede a Abraão que ofereça Isaac como sacrifício. Isaac já está numa idade numa idade de quase adolescente, e Deus ele pede a Abraão que ofereça Isaac como sacrifício. Vamos ler esse texto aqui que está em Gênesis 22, 15 ao 18. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, no momento em que Abraão prepara Isaac ali para ser imolado,
e ele já prepara a lenha, um cutelo, coloca Isaac ali para ser imolado, e quando ele levanta para fazer o sacrifício, o anjo brada e fala: Abraão, não faça isso. Por quê? Porque ele obedeceu a voz de Deus, ele foi até o fim. Mas Abraão tinha tanta fé que ele viveu esse milagre de Deus, vendo que Deus prometeu Isaac, Isaac foi gerado. Ele foi tão obediente a Deus que ele cria que, obedecendo, matando o filho dele, oferecendo o filho dele a Deus, Deus era poderoso para vivificar o filho dele novamente. Por quê? Porque ele falou, no momento em que ele se despede dos seus servos, ele fala: olha, eu vou com o menino, mas eu vou voltar com ele. Então, assim, ele tinha certeza de que Deus traria de volta Isaac aos seus braços. Então, Deus, ele não está pedindo aqui a Abraão, o filho dele, para brincar com Abraão, coisa desse tipo. Não, aqui a gente tem uma figura, uma tipologia de Cristo. Isaac, ele é um tipo de Cristo aqui, simbolizando o sacrifício de Jesus na cruz. Aquilo que Deus fez por nós, enviando o seu único filho, o seu filho unigênito, para que hoje, através de Cristo, aleluia, nós venhamos a viver essas bênçãos de Abraão, nós venhamos a desfrutar das bênçãos de Abraão, nós venhamos a desfrutar não somente das bênçãos de Abraão, mas também da salvação eterna em Cristo Jesus. Então, desculpa, o cenário, a figura de tudo que acontece ali é também uma ilustração do que iria acontecer mais à frente com Jesus, quando Deus oferece o seu único filho em sacrifício da humanidade para pagar o preço do meu e do teu pecado. Então, meu irmão, a vida de Abraão é um ensino tremendo para nós, é um ensino muito maravilhoso. Não dá para tratar tudo aqui, porque é um vídeo que a gente faz uma síntese aqui da ideia, mas através da vida de fé de Abraão, a gente pode absorver muitos ensinamentos. Depois disso também, Sara vem a falecer, e Abraão, ele casa novamente. O milagre de Deus não é sobre porção. Uma coisa é certa: Deus havia prometido Isaac, mas Deus havia prometido que Abraão teria o filho como Isaac, mas também ele foi pai ali também de Ismael. E depois que Sara morre, a gente falou aqui que ele foi pai na velhice, mas ele casa novamente com Quetura. Isso está lá em Gênesis 25, e ele toma Quetura como mulher, e a Bíblia diz que ele tem outros filhos com Quetura, mas o filho da promessa é Isaac, mas ele tem outros filhos. Então você vê que Deus, quando ele abençoa, ele não abençoa por medida. Ele teve mais outros filhos aqui, Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Sual, ou seja, mais 6 filhos aqui. Então você vê como Deus abençoou a vida de Abraão. E a gente concluiu aqui em Gênesis 25, que a Bíblia fala que ele morreu com 175 anos, farto de dia, morreu em boa velhice. E isso retrata o que a vida de obediência que a gente vem a ter com Deus, o resultado disso. O resultado de uma vida de obediência, meu irmão, é bênção sobre a sua vida. O resultado de uma vida de obediência, que a gente olha aqui para as Escrituras, para o exemplo de Abraão, por tudo que Deus fez, pela sua devoção a Deus, a gente vê o resultado aqui na vida dele. Que possamos aprender com a vida de Abraão, que a gente possa extrair esse exemplo de fé e prática de devoção e obediência a Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.